A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, amados irmãos, amigos e amigas desse canal. Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. É com alegria que eu saúdo a todos vocês, amados e queridos ouvintes, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, com alegria, a gente fazer o que a gente faz sempre, ler e meditar na palavra de Deus. E você é o nosso convidado, como sempre. Você que gosta de ouvir através desse canal, através de outros canais, ouvir a palavra de Deus e meditar. Então, que Deus assim esteja, sempre nos abençoando e sempre dando-nos sabedoria para a honra e glória do Pai. De nosso Pai eterno, Pai de todos nós, através de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, convidados estejam, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 até o 15. Mas vamos orar e dizer: Pai Santo que estás no céu, como sempre, Pai, o nosso convite ao Senhor é este: que o Senhor permaneça com a tua igreja, Pai, fundada por Jesus Cristo, edificada nele, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, se faz presente conosco, seja nosso convidado de honra, como sempre o Senhor é na sua igreja. Se faz conosco presente, nos dai sabedoria, Senhor, a nós que estamos lendo e meditando a sua palavra. E a todos os ouvintes desse canal que também conosco está fazendo o mesmo, lendo, meditando a sua palavra, o Senhor nos dê sabedoria através de seu Santo Espírito, Deus. Senhor Jesus, o Senhor que nos deu o Consolador, permanece conosco através de seu Santo Espírito. A mim que estou lendo e meditando, e todos aqueles que estão ouvindo a sua palavra, lendo conosco e meditando conosco através desse canal de comunicação. Amém, Senhor. Que toda honra e toda glória eternamente seja para Ti, ó Deus. Tua vontade seja feita sempre, tanto na terra como no céu. Amém. Irmãos, e o nosso convite é para a gente ler e meditar, como a gente já falou, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 15. Assim nos diz a palavra de Deus, ou assim está escrito a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Estevão perante o Sinédrio. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo aos anciões e os escribas, e investindo, arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram Estevão testemunhos falsos, ou seja, apresentaram contra Estevão falsos testemunhos, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse templo, destruirá esse santo lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo.
que até aqui o Senhor nosso Deus coloque a sua santíssima palavra em nossos corações, em nossa mente, com inteligência dada pelo Espírito Santo, e assim a gente observe com sabedoria dada pelo próprio Deus, para a gente entender como já surgiram as perseguições no começo da igreja. O primeiro a ser perseguido, claro, foi o cabeça da igreja, Jesus Cristo, o Senhor de todos nós. Agora, depois da morte e ressurreição, a gente já consegue ver vários servos de Deus sendo perseguidos. E aqui se apresenta Estevão, que foi apedrejado por falar a verdade e por pregar a palavra de Deus. Mais na frente, a gente vê eles apedrejando Estevão. Estevão, homem de Deus, é um exemplo a ser seguido para os cristãos de hoje. São os cristãos primitivos. Esta mesma força, este mesmo vigor, Deus nos deu, tanto no princípio como até hoje. Nós temos que praticar o que os nossos irmãos primitivos praticaram, ou seja, com coragem, pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus ainda que o mundo nos odeie, ainda que venham as perseguições, ainda que venham blasfêmias contra nós, mentindo disserem todo mal contra nós, Jesus Cristo foi o primeiro a acontecer tudo isso com ele. O meu, o seu, o nosso mestre, o cabeça dessa igreja. Então, como o mestre foi perseguido também, vem a sequência da sua igreja, que pode passar tudo o que ele passou também. Mas Jesus diz: bem-aventurados sois, quando todo mal disserem contra vós, quando mentindo levantarem calúnias, levarem vocês aos tribunais, alegrai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. E aqui está um dos grandes servos de Deus, um dos primeiros cristãos, que com vigor já fazia parte da igreja primitiva, aqui em Atos capítulo 6, já narra Estevão sendo apedrejado, morreu apedrejado por causa da verdade, por causa da pregação do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. E aí, meus irmãos, a gente vê o ódio daquele povo, como não é diferente hoje. Jesus diz que não seja estranho para nós, nem novidade, nós que fazemos parte dessa igreja. Porque como ele foi perseguido, o próprio Jesus, também seus servos iam ser sequenciados com essas perseguições por causa da verdade. Por causa da verdade, porque os que são da verdade, eles são odiados por aqueles que não gostam da verdade. Claro, o mundo pecaminoso, eles odeiam a verdade que veio através de Cristo Jesus. Um determinado homem de posição, ele perguntou a Jesus, quando Jesus disse: em verdade vos digo, que um dia ele ia ver o Filho do Homem em glória, descendo em glória. E aquele rei, naquele momento, rei ou governador, uma autoridade da época, disse a Jesus e perguntou a Jesus o que é a verdade. E ele ali estava diante da verdade e não sabia. Um homem, uma autoridade, como Pilatos, que lavou as mãos, teve medo de condenar e teve medo de soltar Jesus, porque ficou em cima do muro. Mas entregou Jesus, lavou as mãos pelo sangue do justo, porque não viu crime nenhum em Jesus, e libertou. Sequenciando vem os da igreja que ele formou. Estevão aqui foi apedrejado, porque do mesmo jeito que Jesus falou sobre o templo e sobre a lei de Moisés, ora, Jesus não veio
desmanchar a lei. Jesus apenas veio aperfeiçoar. Toda a lei do Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. A lei, que era uma lei carnal, Jesus trouxe hoje para uma lei espiritual. Tudo hoje está vestido de roupa nova, na nova aliança, se a gente prestar bem atenção. Os sacrifícios de animais, por exemplo, era provisório. Hoje, quem está em vigor é o sacrifício de Cristo na cruz. Sacrifícios de animais para nada mais valem, mas foi substituído porque os sacrifícios de animais não tinham valor algum, a não ser apontar para o sacrifício de Cristo na cruz, que era e que é a perfeição, uma vez por todas. Outra coisa é, tudo que a lei antiga recebeu por intermédio dos profetas, Jesus transferiu. Uma lei que foi dada para uma Israel carnal, uma nação carnal, transformou hoje para uma igreja do Deus vivo a nível espiritual. Quem foi que disse que a circuncisão acabou? Acabou sim, a circuncisão feita por mãos humanas, que lá na antiga aliança, ao 8º dia de nascido, aqueles que faziam parte do povo de Deus, a criança que nascia, ao 8º dia de nascido, era circuncidado por mãos humanas. Era levado ao templo e ali o sacerdote fazia circuncisão no órgão masculino da criança, né? Então, Jesus mesmo foi circuncidado ao 8º dia, mas para cumprir uma lei que ainda estava em vigor. Porque até enquanto não acontecesse a morte e a ressurreição do testador da nova aliança, quem estava em vigor eram os costumes da antiga aliança. Era a lei que foi dada por Deus através dos santos profetas. Mas tinha um prazo provisório. Quando Jesus viesse, que morresse e ressuscitasse, essa lei ia ser trazida para a nova aliança como uma lei espiritual. Hoje nós não temos uma lei segundo a carne. A circuncisão hoje feita por mãos humanas para nada serve mais. Para Cristo o que importa é ser nova criatura. Nós hoje somos circuncidados pelo Espírito Santo somos circuncidados de coração através do Espírito Santo, através do nosso entendimento, no momento em que a gente sai da velha criatura e vem para a nova. Porque hoje, para Jesus, ser circuncidados por mãos humanas não tem mais valor nenhum. Para Cristo, o que vale é a nova circuncisão espiritual, é o ser nova criatura. Mesmo ele obedecendo a lei na época que estava em vigor, Jesus foi circuncidado. Mas hoje não precisamos mais sermos circuncidados por mãos humanas, porque não tem mais valor algum. Ela foi transferida e está vestida de roupa nova hoje. A circuncisão espiritual hoje é Cristo. Nós somos circuncidados hoje através do entendimento dado pelo Espírito Santo, de coração. Para Cristo, aquela circuncisão da antiga aliança não tem mais valor nenhum, feitas por mãos. A circuncisão hoje é a espiritual. É obedecer a palavra de Deus. Para Jesus não importa a circuncisão feita por mãos. Importa ser nova criatura. Ter saído do mundo pecaminoso para ser nova criatura e adorar a Deus em espírito e em verdade. E eles aqui, aqueles pessoal que recebeu a lei de Moisés, a Israel, eles não queriam se desapegar daqueles costumes velhos. Por isso Jesus foi crucificado também. E uma das blasfêmias, das mentiras, e que não tiveram motivos nenhum para condenar Jesus e crucificar, foi tudo através de falsos testemunhos, como aqui também Estevão. E o mesmo motivo quase foi semelhante. O de Jesus, eles disseram que Jesus queria destruir o templo, porque Jesus disse: em 3 dias eu destruo esse templo, e em 3 dias eu reconstruo. Eles disseram: esse homem está louco. Nossos pais levaram mais de 40 anos para construir esse templo. Ele disse que em 3 dias derruba e reconstrói novamente. Ora,
O templo hoje não é mais 4 paredes, porque 4 paredes nunca foi a habitação de Deus. Deus sempre habitou no céu de glória. E Deus habita hoje na nova aliança, no templo do Espírito Santo, que são o povo transformados pela água e pelo Espírito. Nós, lavados e remidos no sangue de Cristo. Ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito, hoje na nova aliança? E o templo 4 paredes, que foi dada provisoriamente, representava isso aqui, Jesus substituiu pelo seu corpo. Quando Jesus falou que derrubaria aquele templo, ele não ia derrubar o templo físico, mas ia tirar o vigor de um templo 4 paredes que eles tanto adoravam, tudo bem, sem entendimento, porque foi dado por Deus, mas não sabiam eles que era provisório, era até a vinda de Cristo. O templo hoje não é 4 paredes. Onde é que se deve adorar hoje? É lá no templo, em Jerusalém? É nos montes? Jesus disse à samaritana, não se faz mais necessário nem ir para Jerusalém, para o templo, nem para os montes. Os adoradores hoje adoram o Pai em espírito e em verdade, porque a lei hoje é uma lei espiritual. Onde quer que você esteja, meu irmão, você estando em espírito e em verdade, ouvindo, pregando, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, você é templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus em espírito. Você é templo do Espírito Santo hoje na nova aliança. Então eles estavam meio assim confusos e apegados à lei. E do mesmo modo aconteceu com Estevão, porque Estevão foi quem usou essas palavras mais na frente, no capítulo 7 de Atos. A gente vê, antes de Estevão ser apedrejado, eles rangiam os dentes de raiva porque Estevão falou a verdade e disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, em templos feitos por 4 paredes de tijolos. Pode ser um local de reunião somente do povo de Deus, mas o Deus vivo habita na sua igreja, no povo dele, povo vivo que recebeu vida e vida em abundância em Cristo. Templo do Espírito Santo hoje não é mais uma simbologia que apontava para as coisas vindouras, porque já aconteceu. O testador da nova aliança já morreu e ressuscitou. Então quem está em vigor? A nova aliança de hoje, porque um testamento só entra em vigor quando morre o testador. E o testador da nova aliança já morreu e ressuscitou. Então a antiga aliança está toda transferida hoje no sentido espiritual. Porque Jesus não veio desmanchar a lei, Jesus veio aperfeiçoar. Aperfeiçoar, começando dos sacrifícios, como a gente já falou, começando da circuncisão, que hoje é uma circuncisão espiritual, não mais circuncisão feitas por mãos. Templo do Espírito Santo, casa de Deus hoje, é o povo de Deus, né? Primeiramente é a casa de Deus mesmo, o templo de Deus, morada de Deus, é lá no céu de glória, no mais alto e sublime trono. Mas na terra, o templo de Deus hoje ele habita dentro do povo dele, povo salvo em Cristo, transformados pela água e pelo Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Onde quer que você esteja, não precisa mais ir para Jerusalém, adorar lá no templo. Não precisa ir mais para os montes. Você adora a Deus, você estando em espírito e em verdade, adora a Deus em qualquer lugar. Como Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 congregados em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele chegou a dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de todos aqueles que creem e obedecem às Escrituras. Como Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, quem obedece à palavra de Deus que está nas Escrituras sagradas, na Bíblia, rios de água viva fluirão em seu ventre. Falou Jesus, verdade é. Porque passa a ser templo de Deus, morada do Espírito Santo. E tudo muda, meus irmãos.
passa a falar até novas línguas, não é essas línguas aí que falam estranhas, não, mas é um novo vocabulário. A nova criatura fala da nova criatura. A velha criatura pecaminosa fala das coisas pecaminosas lá do mundo. Fala da mentira, fala das prostituições, de adultério, e eles falam com alegria, porque do coração dele, o interior deles está cheio daquilo, da velha criatura pecaminosa. Mas Jesus diz: quem crê em mim, claro, falarão novas línguas, vai falar um novo vocabulário, porque no momento que a gente crê e passa a obedecer a palavra, quem passa a habitar dentro de nós é o Espírito Santo. Então agora a gente fala do que o nosso interior está cheio, nós estamos cheios de Deus, do Espírito Santo, né? A gente fala das grandezas de Deus, a gente não fala mais palavras top, porque isso aí já se foi com o velho homem, e já surgiu, já ressuscitamos para Cristo. Devemos pensar agora nas coisas lá do alto e falar das coisas que o Espírito Santo, assim, enviado por Jesus, nos fala, ensina, fala por nós. Então foi por esse motivo também que Estevão foi morto, foi apedrejado, porque Estevão, eles diziam e contrataram pessoas para mentirem e dizer que Estevão estava blasfemando de Deus, estava blasfemando contra o lugar santo, contra o templo, que era aquele templo que eles idolatravam tanto, por falta de sabedoria, porque foi dado por Deus sim, mas eles não sabiam que aquilo ali era temporário, porque eles não reconheciam que o Messias, que Jesus já estava ali. Como Jesus disse à samaritana: mulher, vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é mais em Jerusalém, nem é mais nos montes, é onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, adorando a Deus em espírito e em verdade, porque esses são os adoradores que o Pai busca para que o adorem. Os que adoram a Deus em espírito e em verdade. E quem adora a Deus em espírito e em verdade são os que são salvos em Cristo, lavados e remidos, que receberam o entendimento dado pelo Espírito que Jesus nos enviou, o Espírito Santo da verdade, que nos ensina e nos faz entender e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos tira da morte para a vida, das trevas para a luz, para crer na palavra de Deus e assim obedecer e ser nova criatura, templo do Espírito Santo. E tantas outras coisas, meus irmãos, como o sábado também. Eles idolatravam muito o sábado, o 7º dia, mas até Jesus vir, com uma certa razão, que foi Deus que deu o 7º dia, mas era transitório, provisório também. Jesus transformou o sábado, 7º dia, o sábado, 7º dia, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou e deu para o homem descansar o corpo físico, o corpo carnal. Mas hoje, na igreja espiritual do Senhor, Jesus é o sábado. Jesus é o sabá de nossas almas, como ele mesmo diz. Quem crê em mim, encontrarás o descanso de vossas almas. Sábado significa descanso. Então quem crê no Senhor Jesus, encontra o sabá de vossas almas, porque vai entrar no descanso que Jesus entrou por nós. Tudo ali era simbologia do Cristo que haveria de vir. Até aqueles sacerdotes, os sumos sacerdotes. Quem é o sumo sacerdote hoje? E espiritualmente falando, Jesus Cristo, que entrou no Santo dos Santos por nós. E no dia que Deus determinar que ele venha buscar a igreja, nós entraremos com ele, igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Quem é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Ou seja, sacerdote para sempre, que Deus jurou que Jesus seria. Sacerdote espiritual para sempre, perpétuo. E hoje quem são os sacerdotes?
Nós, como lá na epístola de Pedro, ele diz que chegando para vós a pedra viva, a pedra principal, que é Jesus, e nós somos as pedras do alicerce, que somando com a pedra principal forma a igreja. E nós somos os sacerdotes hoje, que a gente oferece os sacrifícios vivos de lábios puros, que é o culto racional. É o culto com o intelecto dado por Deus através do seu Santo Espírito. Adora a Deus em espírito e em verdade e ficar vigilante para sempre estar crendo no sacrifício de Cristo por nós, que nós fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Sacrifício único e para sempre. Então nós hoje somos os sacerdotes desse templo. Cada um é sacerdote do seu templo. Vós sois templo do Espírito Santo. Cuidado com o vosso corpo, que o Deus de paz vos consagre o vosso corpo, alma e espírito íntegros para Deus até a vinda de Cristo. E quando Cristo vier, vai levar para a glória eternamente. Vamos para o templo verdadeiro, que é a casa do Pai. Aí lá vamos com esses olhos carnais, não, mas com os olhos transformados, olhos espirituais, corpos sem pecados, porque lavados e remidos fomos, perdoados por Cristo. Vamos receber corpos incorruptíveis para ver Deus, porque carne e sangue não pode ver Deus. Deus disse a Moisés. Moisés pediu para ver a sua glória, a glória de Deus, e Deus ainda deu o direito a Moisés, pela misericórdia, de ver ele pelas costas. Moisés, tu não pode me ver, porque nenhuma carne pode me ver, porque se me ver, morre. E quando Deus combinou com Moisés, para quando ele fosse passando, que ele terminasse de passar na pedra, por trás da pedra, Moisés olhasse. Quando Deus vai passando, que termina de passar, Moisés olha e vê Deus ainda pelas costas. E seu rosto brilhava. O seu rosto brilhava tanto que quando ele desceu lá, o povo de Israel se encandeava com o brilho do rosto de Moisés, porque viu Deus pelas costas. Mas nós vamos ver Deus como Ele é, pela misericórdia do Pai, não através... Não vamos ver Deus com esse corpo, carne e sangue, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus. A carne e o sangue para nada presta. A carne e o sangue até a vinda de Cristo, quando a gente morre fisicamente, o nosso corpo volta para a sepultura, como era no princípio, e volta ao pó, como era. E o espírito vai para Deus. Mas só que no dia da segunda vinda de Cristo, todos vão ressuscitar. Os que vão para a glória de Deus vão receber corpos transformados, espirituais, e vão ser iguais aos anjos. Lá não se casa, não se dá em casamento, como Jesus falou, e a verdade é. Então não vai haver diferença de sexo, homem nem mulher, porque homem e mulher segundo a carne e o sangue. A carne e o sangue não é do reino de Deus. Nós vamos receber corpos incorruptíveis, lavados e remidos em Cristo, para poder ver Deus como realmente Ele é, e ver Cristo em glória como realmente Ele está. Então, meus irmãos, e os que vão para o lago de fogo? A nossa linha teológica, a gente crê com convicção que vão ressuscitar em corpos pecaminosos e vão ser lançados no lago de fogo. Eles vão ser lançados no lago de fogo e vão obter a segunda morte, que é o lago de fogo. E tudo quanto é mal vai ser destruído no dia da segunda vinda de Cristo. O maligno, que é o diabo, a besta e o falso profeta já vão estar lá no lago de fogo. E todos aqueles que vão ser julgados, que o nome não vai se encontrar no livro da vida do Cordeiro, aqueles que o nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, vão ser lançados no lago de fogo também, para obterem a segunda morte. Nessas alturas, o inferno também vai ser lançado no lago de fogo. A morte vai ser lançada no lago de fogo, porque os que ressuscitarem para a vida não vai mais morrer, não vai chorar, porque Deus enxugará as lágrimas de todos os salvos e não vai haver morte. Aí, como o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: onde está a tua morte?
A morte foi tragada no dia da segunda vinda de Cristo. Com a morte e ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitou e venceu a morte. E todos aqueles que são de Cristo vai vencer a morte também, com a ressurreição no dia de sua segunda vinda. E para os salvos, a indagação é essa: onde está tu, ó morte? A morte foi tragada, foi lançada no lago de fogo, juntamente com o inferno, com a besta, o falso profeta e todos aqueles que no livro da vida do Cordeiro os seus nomes não forem encontrados. Então, meus irmãos, os que hão de herdar a vida eterna não morrem mais, mas receberam vida e vida para sempre em Cristo Jesus. Vida e vida em abundância, porque Deus falou lá na sarça ardente ao seu servo Moisés, que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos vivos. Jesus, quando contou a parábola, quando contou que aquela mulher não ia se casar com nenhum daqueles 7 homens que a lei de Moisés dizia, ela casou com 7 irmãos, porque a lei de Moisés dizia que se um homem casasse com uma mulher, morresse e não deixasse descendente, o próximo irmão casaria com aquela mulher. 7 irmãos casaram com uma única mulher. Por último, morreu a viúva. E perguntaram a Jesus, lá na ressurreição: mestre, essa mulher vai ser esposa de quem? Se todos os 7 aqui na terra foram esposos dela. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição da vida, como Deus disse, eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Então, para os que ressuscitam para a vida, como filhos de Deus, lá não se casam nem se dão em casamento, mas serão iguais aos anjos. Receberemos corpos incorruptíveis, para a honra e glória do Pai, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja e com todos vocês também. A lei e os profetas passaram, mas hoje, o profeta de Deus hoje é o pregador da palavra de Deus. Jesus hoje é quem fala. Deus fala através de Jesus. Ele na antiga aliança falava através dos santos profetas, mas hoje fala através de sua palavra. Palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Ele nos fala hoje através de seu Filho, dos ensinamentos de Cristo, para a honra e glória desse Deus maravilhoso, infinitamente poderoso, soberano, operando Deus, ninguém pode impedir. E glória a Deus, a gente agradece a Deus por nos ter dado Jesus Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo através de Cristo Jesus para nos dar o entendimento da palavra e assim a gente ser lavados e remidos e perdoados em Cristo Jesus, para a gente eternamente adorar a Deus em espírito e em verdade, hoje e sempre. A Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, recebeu vida e vida em abundância em Cristo, vida eterna. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém.